Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Ó, chegando por aqui nessa semana sem futebol aqui em Madrid. Na verdade, sem futebol na Espanha, porque a gente só tem a Copa do Rei no fim de semana. Não tivemos competições de clubes durante a semana e no fim de semana só teremos a Copa do Rei, a final da Copa do Rei, ou seja, nem Real Madrid, nem Atlético de Madrid, nem Barcelona, ninguém entra em campo durante essa semana. E tô aproveitando esse espaço para falar sobre um cara que eu já queria ter feito um vídeo antes, porque a gente fala muito sobre os jovens do Real Madrid, mas temos que falar sobre um dos veteranos que está vivendo uma segunda juventude nessa temporada. Antes de falar sobre Toni Kroos, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui, que são sempre muito bem-vindos. Bom, Toni Kroos, que tem sido um dos protagonistas da temporada, primeiro pela temporada que ele está fazendo e depois porque ele tem que tomar uma decisão se ele renova o contrato com o Real Madrid ou não. Ele já falou que a ideia dele é que se ele não continuar no Real Madrid, ele se aposenta, porque a ideia dele não é atuar por outro clube. Então, podemos estar vivendo os últimos minutos do cara que, para mim, dos que eu vi jogar, é o que tem melhor capacidade de controlar os tempos do jogo. É muito incrível quando o Kroos resolve acelerar o jogo, ele acelera, e quando ele resolve diminuir o ritmo da partida, ele diminui. Ele tem essa capacidade de controlar o ritmo do jogo. E ele faz isso com maestria. Agora eu vou explicar para vocês o porquê dessa temporada do Kroos está sendo absurda. Primeiro dizer que ele tem 34 anos, está vivendo a 10ª temporada dele no Real Madrid, são 456 jogos até aqui. Ele já entrou no top 10 dos top 20 dos jogadores com mais partidas na história do Real Madrid. São 21 títulos conquistados, 4 Ligas dos Campeões, porque lembrando que na Champions de 2014 o Kroos ainda não estava no Real Madrid, ele foi contratado depois da Copa do Mundo no Brasil. Ele jogou aquela temporada ainda no Bayern de Munique. Bayern de Munique. Mas o Toni Kroos tem uma regularidade tão grande nesses 10 anos do Real Madrid que eu acho que às vezes a gente até esquece de falar sobre ele, porque como a regularidade é tão grande e eu acho que às vezes a gente não percebe, porque não estamos falando de um atacante, então não dá pra contar números de gols e tal. Até que assistências dá, porque o Kroos costuma ter muita assistência na temporada, acho que ele já tá chegando na 100, se ainda não chegou nas 100 assistências com a camisa do Real Madrid. Mas é um cara muito determinante dentro do jogo. Primeiro que ele fez parte do que foi o melhor trio de meio de campo que eu vi jogar, Casemiro, Kroos e Modric, que marcou toda uma era e toda uma geração de meio-campistas que estão vindo já por aí. Era impressionante como os três conseguiam equilibrar suas valências e como o Real Madrid praticamente não tinha que se preocupar com o que ia fazer com os três, porque eles já tinham automatizado o que eles tinham que fazer no jogo. Até tem uma declaração interessante do Ancelotti que ele diz: eu falar pro Kroos, o Modric e o Casemiro o que eles têm que fazer, eles já sabem o que eles têm que fazer e eles fazem da melhor forma, eu não falo nada. É realmente impressionante. Com a saída do Casemiro, desequilibrou esse trio e o Real Madrid precisou ir ao mercado para contratar volantes. Tchouaméni e Camavinga chegaram para poder fazer essa função. O ponto é que o Tchouaméni, eu acho que ele ainda não está preparado para ser o único volante do time do Real Madrid, e o Camavinga ainda falta amadurecimento futebolístico para o Camavinga. Nós estamos falando de um jogador de 21 anos, que ainda tem uma curva de crescimento muito grande. E o Camavinga, eu ainda acho que o que ele sabe explorar melhor são as explosões para o ataque. E que ele não está sempre, durante os 90 minutos de jogo, concentrado na parte defensiva. E isso te traz a maturidade, não adianta. Isso aí é tempo e é jogando naquela posição. E o Camavinga é um cara muito versátil e multifuncional que o Ancelotti usa em muitas posições. Então ele acaba não tendo a constância para ser esse volante único, posicional. Também o Real Madrid não tem mais jogado com um único volante, tem jogado com uma dupla de volantes. E aí é que eu acho que entra o acerto do Ancelotti em convencer o Kroos a fazer algo que ele não gostava lá atrás. Quando o Casemiro não estava disponível, às vezes o Zidane colocava o Kroos como 5, como primeiro volante. Ele não gostava de fazer isso. Ele deixou claro várias vezes que não era uma posição que ele curtia, funções que ele gostava de fazer. Ele preferia ser esse segundo volante, ou meio-campista pela esquerda, com o Casemiro atrás dele, fazendo o trabalho mais sujo, assim, digamos, né? Cobrindo mais os espaços dos outros jogadores. O Ancelotti convenceu o Kroos mesmo viu que dando um passinho para trás, ele consegue, já com 34 anos, ter uma segunda juventude no sentido de poder respirar.
ele já não precisa fazer aquele trabalho de ida e volta que ele tinha que fazer jogando mais pela esquerda. Tem sempre um cara junto com ele que vai ser, digamos, entre aspas, as pernas que talvez ele não consiga ser durante os 90 minutos. Então acho que o Kroos acerta dando esse passo para trás e assumindo algumas funções defensivas que antes ele não gostava de fazer de uma forma diferente. O Kroos, quando ele atua, ele precisa atuar só como o único volante de contenção da equipe, o que ele fez 8 vezes nessa temporada, o que ele mais fez foi jogar em uma dupla de volante. Ele tem conseguido fazer isso porque o Ancelotti coloca ele nessa posição contra adversários nos quais o físico talvez não seja o primeiro. Quando o físico é o primeiro, ele sempre coloca o Tchouaméni, o Camavinga ou até lá no início da temporada o próprio Valverde junto com o Kroos. Então faz com que o Kroos não tenha esse trabalho tanto físico e ele possa estar mais pendente ao que ele faz de melhor, que é controlar o ritmo de jogo e acelerar dando passe longo ou desacelerar dando passe para o lado, dando passe para trás, conseguindo controlar o ritmo de como a bola vai girar. E aí a gente está falando de um cara que é quase único, pelo menos nessa década do futebol, a quantidade de acerto no passe que o Kroos tem. Ah, mas ele toca a bola aonde? Ele toca a bola no meio de campo e ele toca na bola durante a partida uma média de quase 80 vezes durante o jogo. E nessas todas vezes que a bola passa pelo Kroos, ele tem nessa temporada 95% de acerto no passe, algo que ele só teve no Real Madrid quando ele começou no Real Madrid lá nas 2 primeiras temporadas. Então a gente está vendo um Kroos com um nível de controle de bola de 10 anos atrás. Mas as temporadas dele no Real Madrid, todas elas, eu tô vendo os números aqui, todas elas são acima de 93% de acerto no passe. Ou seja, o Kroos é uma garantia de que quando ele tá com a bola, ele sabe para onde ela vai ir e ela geralmente vai com acerto. Ela não vai com erro. Então é isso que eu digo, que ele tem uma capacidade de controlar o tempo da bola e o tempo do jogo, que é única. E eu acho que esse fato dele ter dado um passo para trás agrega muito no jogo do Kroos, porque ele não tem tanto desgaste físico, ele pode fazer a saída de bola do time, o que é maravilhoso, porque ele pode se infiltrar entre os zagueiros e ser ele o cara que faz a saída de bola, que muitas vezes acontece. Imagina a saída de bola sendo de um cara que tem um acerto no passe absurdo e que geralmente na bola longa consegue às vezes acionar diretamente os pontas e já é um contra-ataque para o time ou já é uma chegada na área do rival perigosa, a bola já está do outro lado. Então ele tem isso de positivo. E depois porque ele consegue se sustentar durante quase o jogo inteiro, né? A gente vê o Kroos jogando uma média muito alta de minutos na temporada e sendo um cara constante, porque ele já não tem tanto desgaste físico de ser um dos meio-campistas, tipo Camavinga ou Valverde quando jogam mais pra frente, ou o próprio Bellingham, de ter que fazer tantos ida e volta dentro das partidas. E ainda tem o fato de que o Real Madrid às vezes joga com o Bellingham aberto pela esquerda e o Toni Kroos mais pra trás, imagina. Tu tem 2 jogadores com características diferentes, mas que tem uma qualidade absurda de um lado do campo, no qual tu também tem um ponta que é muito rápido e que também tem uma qualidade de correr com a bola no pé. Então, realmente fortalece o lado esquerdo do campo quando tem essa possibilidade de conexão entre eles. E o Kroos também pode fazer isso pela direita. Estamos falando de um meio-campista muito completo e talvez um dos primeiros dessa última geração aí que tem entendido a parte da polivalência, né? Porque ele joga de primeiro volante quando precisa, ele jogou muito tempo de segundo volante pela esquerda, fazendo esse trio com o Casemiro e com o Modric, mas ele também consegue jogar mais pra frente se precisar. Mas o melhor do Kroos a gente realmente tá vendo quando ele joga na dupla de volante. E a decisão dele de voltar para a seleção da Alemanha passa muito pelo nível de jogo que a gente está vendo ele apresentar com o Real Madrid nessa posição, na qual ele jogou os amistosos da seleção da Alemanha também. E tá sendo muito importante para a seleção da Alemanha o retorno do Kroos, porque te dá um equilíbrio dentro do jogo e uma possibilidade de controlar a partida quando tu tem a bola, que pouquíssimos jogadores te dão com essa certeza de que a bola que sair do pé dele, ela vai para o lugar certo, né? Então eu acho que o Kroos, com o fato de ou ele mesmo, o Ancelotti, terem dado esse passo para trás, ele tá dando muitos passos para frente em talvez continuar jogando futebol e a gente continuar vendo Toni Kroos e sua qualidade absurda com a bola nos pés e também lendo cada vez melhor espaços, que ele já fazia muito bem, agora na função mais defensiva. É impressionante a ocupação de espaços de Toni Kroos. Realmente um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar, integrante do trio de meio de campo que
que mais me surpreendeu, mais vencedor que eu vi, incrível como mentalidade e forma de jogar de Casemiro, Kroos e Modric, elas realmente são eternas já no Real Madrid. Mas eu quis vir aqui para falar sobre essa segunda juventude do Kroos, que é muito importante para o Real Madrid, mas também está sendo muito importante para ele continuar jogando futebol e vamos ver se ele renova ou não o seu contrato com o Real Madrid para mais uma temporada para a gente ainda continuar vendo Toni Kroos nos campos de futebol. Bom, quem chegou até aqui no vídeo, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like se vocês gostarem e sempre por aqui os comentários. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.